O que acontece é que Maria Madalena começa a usar esse salvo-conduto que ela tem do governador para tirar as prostitutas dos prostíbulos. Ela começa a fazer um trabalho de salvação dessas mulheres. Então ela vai nesses prostíbulos, ela conversa com essas mulheres, ela organiza, porque tem algumas que elas não podem sair por livre e espontânea vontade. Então ela organiza fugas noturnas com essas mulheres, aquelas que vão ter com elas. Ela marca, então ela organiza a fuga, certo? Nós vamos fugir à noite, tantas, quem vem comigo? Tantas. Então ela vai à noite lá, ela pega essas mulheres, ela sai da cidade com essas mulheres, ela leva até aquela granja inicial que ela carregava água, lá ela emprega essas mulheres. Então assim, ela tem todo esse trabalho com as prostitutas para tirá-las daquela vida, certo? De subjugação, aquelas que querem vir com elas. E usando esse salvo-conduto, que ela passa pelo portão da cidade e ninguém encosta nela. E assim, o governador começa a ter trabalho com ela. Por quê? O que começou? Ela começou a ser muito conhecida na cidade. O governador começou a receber reclamações. Por quê? Porque ela tirava o prazer dos homens. Porque ela tirava as mulheres dos prostíbulos. Ela acabava impedindo o prazer daqueles homens, né? Então, ela passa a ser muito conhecida na cidade e os homens não gostam dela porque ela tira as prostitutas dos prostíbulos, né? Eles não têm mais acesso a elas, porque os homens tinham as mulheres que eram preferidas e eles subjugavam essas mulheres, elas eram aprisionadas, etc. e tal, né? E ela acaba por ser muito odiada e perseguida também. Então ela tinha que ter cuidado na cidade onde ela andava, sabe? Porque, enfim, ela estava marcada, né? E com esse trabalho que ela fazia com as prostitutas, ela assim, acaba assim, por andar muito, por ficar muitos e muitos dias fora de casa, por se alimentar muito mal, por não comer, ela fica muito emagrecida, ela vai perdendo toda aquela beleza dela. Porque isso que eu tô falando, eu tô resumindo, certo? Mas pensa que eu estou falando aqui alguns parágrafos de relatos de, 500 e poucas páginas. Então, assim, 712 páginas. Então, assim, há muitos detalhes e muitos relatos. Assim, eu estou resumindo, né? Eu estou falando de uma saída só. Eu contei a história de uma retirada das mulheres da prisão, né? Mas isso ela fazia, era o trabalho dela, resgatar essas mulheres. E então, assim, ela andava dias e dias, ela não comia, ela não dormia. Isso foi acabando com o organismo dela. Ela foi ficando muito magra, ela foi ficando feia, ela foi perdendo a beleza, ela foi perdendo a juventude dela. Perfeito, né? Essa beleza vai se esvaindo. E muito interessante, como ela ficava muito longe de casa, por causa que ela tinha que pegar essas mulheres, ela tinha que levar essas mulheres para algum lugar, então era 3, 4, uma semana andando, depois ela tinha que voltar. Então ela ficava longe de casa muito tempo. E aí o governador morria de preocupação. A mulher do governador, o filho morria de saudade, o menino, a criança. Então, quando ela chegava em farrapos, ela chegava acabada da missão dela, né? Meu Deus, e daí eles acorriam até ela, acolhiam, e meu Deus, a mulher do governador, o governador, a criança, sabe? Como se ela fosse assim,
esperada, venerada, é bonito de ver, assim, sabe, o trabalho, mas era um trabalho de muito, muito, muito sofrimento, tá? Então ela fez isso durante toda a vida dela, este foi o trabalho que ela desenvolveu, certo? E agora o que eu vou contar, que eu falei que eu ia contar aqui, eu vou contar o que ela relata sobre a história, né, de Maria e José, os pais de Jesus. E aí Maria Madalena relata uma história muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né, a ouvir, né? Que veio o anjo, avisou a Maria que ela estava grávida, José ficou meio encabulado no início, mas daí o anjo falou com José, José aceitou e ficou tudo bem, e Jesus nasceu e ele ficou com Jesus e com Maria, e ensinou carpintaria para Jesus, e até que Jesus saiu a pregar, né? Essa é mais ou menos a história, né? Bom, o que Maria Madalena relata assim, ó, ela conheceu Maria, mãe de Jesus, na época em que Jesus foi preso e foi levado a Roma. Ela não teve contato com Maria, não conviveu com Maria antes disso. Ela encontra Maria, relata o encontro dela com Maria, que estava na época que Jesus estava naquele padecimento, sendo preso, no momento da crucificação, onde elas estavam juntas. Então ela conta quando que foi esse encontro. E aí ela teve essa conversa com Maria e Maria relata a história, tá? E que é bem diferente disso que eu falei ainda há pouco, tá? Então eu vou contar aqui o que eu anotei para a gente ver como que é a história relatada por Maria Madalena, a história dos pais de Jesus. Então ela relata uma passagem de como foi o casamento, né, de Maria e José, os pais de Jesus. É um pouco diferente da história que conhecemos, né? Já que eu falei isso. Madalena conhece Maria no momento em que Maria já está andando, fazendo uma peregrinação para encontrar Jesus. Então, assim, Jesus foi preso, Maria, mãe de Jesus, sabe que Jesus foi preso e vai atrás ao encontro do filho, tá? Jesus já estava preso. Quando Jesus já estava naquela fase de perseguição do martírio. Então não tem como a gente vê que elas estão juntas, que ela não existe nada disso, né? Elas se encontram nessa fase ali, na época já do martírio. Aí ela conta assim, ó, Maria pertencia a uma família nobre, a Maria, mãe de Jesus, pertencia a uma família nobre e que a casaram muito criança. Isso é a própria Maria, mãe de Jesus, que relata para Maria Madalena, quando elas se encontram e Maria Madalena está sofrendo por causa do homem-deus, e Maria, ela descobre que ela é mãe do homem-deus, ela se aproxima, e aí Maria também sente o amor que Maria Madalena tem, né, pelo filho, então as duas se aproximam. E aí Maria relata a história dela, a própria Maria, tá? E daí Maria Madalena conta aqui pra gente, tá? Maria pertencia a uma família nobre e que a casaram muito criança contra sua vontade. A casaram muito criança. Eu acho que ela casou, se não me engano, foi com 12 anos. Que o seu marido... Isso é Maria falando, gente, que o seu marido, apesar de ser um homem muito bom, lhe era muito antipático. Na noite de núpcias, Maria pede para não consumir o ato. Gente, imagina uma criança de 12, 13 anos, ainda não gostando de José, né? Então ela pede assim, eu não quero ter relações sexuais com você, né? E no dia seguinte, José, o seu marido, se retira do povoado e diz que vai abandoná-la.
Porque tinha isso naquela época, né? A mulher tinha que obedecer o homem, e se não satisfazesse as vontades, né, o homem podia repudiá-la, ele podia, né, dizer eu não quero você, e a mulher ficava mal falada e era o caos, né? E aí então ele vai embora da vila lá, da cidade, se retira do povoado e diz que vai abandoná-la. Meu Deus, uma mulher abandonada naquela época, pensa. E assim Maria se vê, tempos depois, numa situação muito embaraçosa, pois engravidou. Então, gente, essa mulher foi abandonada pelo marido, o marido não aceitou, que ela não quis consumir o ato. Tempos depois, essa menina aparece grávida. Bom, e ali ela foi, olha só o que Maria passou. E ali ela foi difamada sem ter dado motivo algum. Naquele tempo, o marido abandonou e ela grávida. Só que aqui consuma aquela ideia de que Maria realmente teve uma concepção sem conjunção carnal e que José não era pai biológico de Jesus. Aqui ela confirma isso, tá? Que ela realmente ficou grávida, mas que ela não tinha marido, tá? Bom, Maria percebeu a criancice que cometeu. Qual era a criancice que Maria percebeu? De não ter consumado o ato lá sexual, né? E saiu em busca do marido. Daí ela disse que ela foi atrás de José, tá? E pediu desculpas para José, disse, olha, você me perdoa, desculpa, foi uma criancice o que eu fiz, né? E ele retorna à casa, diz que ele volta perdoando-a. Perdoou Maria, ok? Meses depois, o menino nasce, Jesus. E Maria relata a Maria Madalena. Olha essa frase. E Maria relata a Maria Madalena que o menino era um encanto para todos, com uma luz nos olhos que encantavam, mas não era um encanto para seu pai. Claro, não era filho dele, ele era homem. A mulher dele engravidou, a mulher não quis transar com ele, a mulher apareceu grávida, pediu para ele voltar, ele voltou, até acho que aí teve a interferência da espiritualidade, que foi lá e falou com ele, se volte, que é a sua missão. Só que Jesus não era um encanto para os olhos de José, o seu pai, que abandonou a esposa e filho, indo viver muito longe e nunca mais se encontraram. Tá bom para você? Preciso repetir? Tá escrito ali, gente. Maria relatou isso para Maria Madalena. Maria Madalena falou isso no livro e tá ali para quem quiser ler. Que depois disso, José abandonou a esposa Maria, o filho Jesus, e nunca mais se encontraram. Essa é a verdadeira história de José e Maria. Não tem essa glamorização de José, que ensinou o filho, que amava o filho, nada disso. Maria ficou sozinha, cuidou do filho, o filho foi pregar, foi fazer missão, ela foi lá com ele o dia da morte dele, e foi essa a história. Verídica, não sei, acredite, quem quiser. Quem quiser vai ler o livro, vai tirar as suas conclusões. Eu achei bem forte isso. Agora a gente já vai para a próxima, encerrando aqui a história de Jesus, que já está na hora então de Jesus encerrar a participação dele, a vida aqui na Terra. Então ele já vai, na próxima, ele já vai para a crucificação, e aí a gente já vai ver em seguida que
quando Jesus aparece para Maria Madalena.